do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Estamos hoje aqui na Federação, no meeting jurídico, aqui na Federação, o grande destaque é a presença do Dr. Juliano Ferrer e também Ricardo Vilar. Hoje o tema é seguro rural do agronegócio. Doutor Juliano, temos de dizer que o seguro, muito mais do que um ato de segurança patrimonial, física, é um ato estratégico de inteligência, não é isso? Não tem nenhuma dúvida, de importância inclusive para o país, para a economia do país, uma importância social, uma forma de tu garantir risco, né? transferir e garantir risco dos mais diversos tipos e ramos do seguro, não tem nenhuma dúvida disso. Doutor Ricardo, falar um pouco sobre o que o senhor vai transmitir hoje aqui nesse encontro. Nossa ideia é falar de uma área importantíssima. O Brasil é um país eminentemente agrícola e, consequentemente, a atividade rural, agrícola, ela é de total relevância para a economia nacional. E seguros é um mercado de 7% do PIB, ou seja, de altíssima relevância também. Esses dois mercados precisam cada vez mais conversar. E o crescimento do seguro agrícola é muito exponencial. Nos últimos 5 anos, o crescimento é triplicando venda de seguros, triplicando áreas seguradas. E aí surgem, logicamente, uma série de questões a serem enfrentadas e de aculturamento geral dos segurados, das seguradoras, conhecendo mais. O Brasil é um país de áreas agricultáveis de imensidão absoluta, de cultivos variados, de questões climáticas também muito diversificadas. Então, ou seja, não é fácil administrar uma cultura como o agro no Brasil com essas suas características. Então é preciso muito debate, muita discussão para que todos consigam compreender melhor o Instituto do Seguro dentro do agronegócio, para que nós tenhamos uma relação segurado-seguradora o mais harmônica possível. Doutora Jaqueline, podemos dizer que o seguro rural no agronegócio é estratégico, né? Com certeza. Eu fico muito feliz hoje de estar nesse painel, porque ele foi idealizado pela coordenação da divisão jurídica da Federação, ao qual faço parte, e aqui também representando o nosso coordenador, que é o Fabiano Zolvin, e grata também por representar a coordenação aqui também de seguros e recebê-los para a discussão e esses debates de hoje. Continuamos aqui para finalizar com o Dr. Juliano Ferrer. Considerações finais. Eu quero agradecer imensamente o convite. Acho que como eu disse, o seguro ele é tão importante para o país, para qualquer sociedade civilizada, que a gente precisa promover esse tipo de evento para trazer cada vez mais ele próximo das pessoas e do conhecimento de todos. Muito obrigado pelo convite. Considerações finais, doutor Ricardo. Quero só agradecer também, dizer da importância do tema, da nossa alegria de podermos ter esse espaço aqui hoje para tratar de um tema tão importante, debatermos as questões importantes do seguro. Te agradecer, Sérgio, sempre presente conosco, cobrindo esses eventos importantes, e espero que tenhamos todos uma manhã, um momento de almoço aqui com bastante conhecimento, um bate-papo bastante descontraído, onde a gente possa aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais de seguros, para que esse tema possa ser para frente bastante debatido e aprofundado. Doutora, considerações finais. Agradecê-los, à imprensa, a todos vocês, à Federação por ceder o espaço e que tenhamos um excelente evento. Muito obrigada. Estamos hoje aqui na Federação, no evento do meeting jurídico na Federação, hoje com o tema seguro rural no agronegócio. O grande destaque aqui é a presença Marcos Corso Posa, direto de Caxias, não é isso aí, Marcos? Marcos, uma mensagem aí para o setor de seguros e também o que podemos aguardar dessa palestra hoje sobre o seguro rural do agronegócio, porque o agronegócio foi salvo pelo seguro nos últimos 3, 4 anos devido à sua estiagem. Muito obrigado aí pela pergunta e quero agradecer primeiramente aqui, estar presente aqui no meeting de seguro rural e dizer o seguinte, que é muito importante esses eventos que são realizados pela Federação aí da área jurídica, né?
que eles dão uma certa importância para o setor de seguros, que é muito importante, principalmente para nós corretores de seguros, né, estarmos aqui também participando e divulgando, né, divulgando sim o seguro na sua essência, porque é muito importante. Nós temos visto nos últimos tempos aí catástrofes aí com ciclones, né, a própria questão do Covid, e são coisas sociais, né? E o seguro está aí para repor isso, para restabelecer esses momentos que são críticos na vida das pessoas. E o seguro deixou de ser importante, fundamental, para ser um ato estratégico e de inteligência, né? Sim, isso as pessoas têm que entender que o seguro é uma questão de reposição e de garantir os seus bens. Isso, e de sobrevivência para as suas empresas e para os seus familiares também, né? Porque na falta de uma pessoa ou na falta dos bens, isso ela tem uma grande importância, né, na sobrevivência das famílias. Vida longa ao seguro. Isso aí, vida longa ao seguro aí, e vamos lá, né? Obrigado. O presidente do Sincora, André Tozeski, hoje aqui na palestra no Meeting Jurídico, hoje um tema que é o seguro rural no agronegócio. Está em casa aqui na Federação, né, presidente André? Com certeza, aqui nós estamos em casa. O agro é um ramo de seguros que tem uma importância muito grande no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aí nos últimos anos um índice de sinistralidade muito alto e graças ao seguro agro nós temos várias famílias de agricultores que foram amparados pela cobertura do seguro. Presidente André, podemos dizer que o seguro salvou o agronegócio nesses 3 últimos anos e agora com o ciclone extratropical? Com certeza, com certeza. Todas as propriedades que estão amparadas, que estão cobertas pelo seguro agro, tiveram então a cobertura do seguro. Isso manteve a estabilidade de várias famílias. Isso demonstra a importância do ramo de seguro agro para o estado do Rio Grande do Sul. Presidente André, podemos dizer que o seguro deixou de ser importante, uma medida protetiva para ser um ato de inteligência? O seguro é fundamental. Hoje é impensável você trabalhar no agronegócio no estado do Rio Grande do Sul, na região sul do país, sem a cobertura de seguros. Então é fundamental que o agricultor procure um profissional corretor de seguros, especialista no ramo, e busque a sua proteção. Vida longa ao seguro. Vida longa ao seguro sempre. Obrigado. Tudo bom, pessoal? Se vocês me permitem, eu vou fazer uma única saudação, lembrando da minha querida amiga Níris Cristina Fredo da Cunha. Está passando por um momento, é só um momento, logo ela vai estar junto com a gente de novo. E é uma pessoa que eu gosto demais. A história com a Níris é antiga, a história com a Níris é ainda no tempo da Companhia Paulista de Seguros. Ela era do departamento de sinistro e a gente já trabalhava para a Paulista, depois ela veio trabalhar no escritório. Então já agradecemos imensamente o convite da Federação e de todos vocês que estão aqui, agradecendo a presença. Eu quero fazer uma referência especial a Níris e desejar que ela logo esteja tomando uma cervejinha com a gente e se divertindo. O meu papel aqui, gente, hoje, do que combinamos eu e o Ricardo, é de eu contextualizar o tema, né? Porque nem todo mundo é próximo do assunto, nem todo mundo é próximo do seguro rural, do seguro agrícola, né? E, inclusive, meu querido amigo Giovanni, que está lá no fundo, o Giovanni disse assim: Jânio, vou lá para entender melhor isso aí, né? Então, nada melhor do que a gente contextualizar um pouco do que seja o seguro agrícola. E antes de tudo eu trago a contextualização com relação à legislação, né? Sempre lembrando que o seguro no Brasil ele é uma atividade regulada. Então nós não temos a liberdade das seguradoras para poderem estabelecer produtos como bem querem, comercializarem como bem querem, fazerem regulação de sinistro como bem querem. Então, a SUSEP, ela regula esse mercado, ela fiscaliza esse mercado, e ela também promulga
regras legislativas com relação a esse posicionamento. Então, trago a contextualização de que o seguro rural, como um todo, ele está abarcado lá pela circular SUSEP 621 e depois, mais na frente, obrigado Jaque, depois, mais na frente, em 2021, a SUSEP se ocupou de promulgar a circular 640, que trata especificamente, então, do seguro rural e que rege, portanto, a atividade das seguradoras nesse ano. Trago também algumas questões legislativas, muito mais para contextualizar mesmo, para que vocês compreendam que nós não estamos falando de uma atividade simplesmente solta no mercado. Não, ela é uma atividade extremamente regulada, extremamente atenta, ou recebe a atenção pela legislação. Eu falo da legislação que trata sobre a subvenção do prêmio do seguro rural. Trago também para vocês a legislação que versa sobre o zoneamento agrícola de risco climático, né, que são as janelas de cultivo conforme regiões, tipo de solo, semente. Trago também a legislação com relação às próprias sementes e às certificações de sementes. Por que isso, de novo? Nós não estamos a gente não está numa palestra essencialmente jurídica, mas me parece que é importante trazer esse contexto. Existe um arcabouço legal dedicado a esse tema que a gente vai tratar. Nós estamos falando do seguro de penhor rural, que é aquele que se dedica às benfeitorias, aos silos, às estruturas, ao maquinário que o produtor rural tem e que coloca esse bem em garantia de uma determinada alavancagem financeira que ele tenha feito. E aí ele faz um seguro para garantir aquele bem que serve de garantia para aquele empréstimo que ele buscou, o seguro de penhor rural. E nós temos também o seguro de benfeitorias e produtos agropecuários, que nada mais é, e ele se diferencia do anterior, do penhor rural, porque este não necessariamente faz parte de garantia de algum empréstimo tomado pelo produtor rural. E por fim, o que é o foco da nossa análise hoje, a gente tem o seguro agrícola. E do que o seguro agrícola se ocupa, gente? Ele se ocupa de proteger a vida da planta. É isso que ele se ocupa. O objetivo é o bom desenvolvimento da planta, e se esse desenvolvimento não for adequado por força somente de fenômenos meteorológicos, então esse seguro vai incidir e ele eventualmente vai indenizar esse produtor rural agrícola. E aqui eu trago uma figura que me parece importante a gente trazer, principalmente porque, eu não sei vocês, mas eu sou guri de apartamento. O máximo que eu fiz de plantio na minha vida foi do feijãozinho, aquele do algodão molhado que a gente faz lá no primário, lá para saber como se desenvolve uma planta. Confesso isso, eu fui estudar, eu sou guri de apartamento, tá? Eu sou de Porto Alegre, tá? Apesar da minha família ser de Bagé, a nossa nossa família é de Bagé, eu sou guri de apartamento. Então, é importante a gente compreender como é que se desenvolve e em que momentos do cultivo, aqui nós temos uma figura de soja, em que momentos do cultivo a gente tem a cobertura de seguro. Vejam, lá no início daquela sementinha, eu não sei se tem o apontador, mas não dá. Lá no início daquela sementinha lá, imagine um feijãozinho em cima do algodãozinho molhado. Lá em cima daquela sementinha nós temos então o plantio. Depois, na segunda figura, a gente tem a germinação. Esta semente começa a germinar e, na sequência, ela emerge, ela sai do solo. Ela, então, passa a se desenvolver fora já daquele ambiente de germinação. Pois bem, a gente vai ter duas coberturas aí nesse momento. Uma cobertura que inicia no momento do plantio até o V1, entre o V1 e o V3, ali, ou trifoliar, né? A gente vai aprendendo agronomia também, né? Então, começa a poder se exibir até sobre a agronomia. O trifoliar, que é a cobertura adicional de replantio. O que quer dizer isso? O produtor rural, ele investe para a preparação do solo, ele
compra sementes, ele faz todo o enriquecimento de substratos do solo para realizar o plantio, ele tem um investimento nesse período, mas a vida da planta ainda não iniciou. Então ele tem uma cobertura que ele pode adquirir de replantio, para se algum risco acontecer neste período, ele tem então uma cobertura que vai lhe indenizar. Bom, mas a partir do momento entre o V1 e o V3 ali, que é o trifoliado, e aqui é uma figura de soja, a partir daquele momento eu tenho a vida da planta, bom, agora nós iniciamos uma outra cobertura, que é a cobertura básica, e é a cobertura então que vai estabelecer uma garantia desde aquele início de vida até a colheita. Após a colheita nós temos a morte da planta, e a partir do momento da morte da planta nós não temos mais cobertura. As minhas filhas, quando descobriram que quando a gente comia a carne a gente tinha que matar os bichinhos, eu vi que elas ficaram um pouco impactadas com aquilo. Eu, como gosto de carne, faço churrasco, fiquei preocupado com isso e quis educá-las. Aí eu disse para elas, olha, realmente a gente mata o bichinho, mas quando a gente come uma alface, a gente também mata a alface. Né? Ela só não grita, ela não muge, né? Ela não sangra, mas a gente tira ela do solo e a partir desse momento a gente mata a alface. Né? Não existe alimentação humana que não seja de outro ser vivo. Portanto, no nosso seguro agrícola, a partir do momento em que há a colheita, a planta morre, e a partir do momento em que ela morreu, não há mais cobertura de seguro agrícola. Não há mais cobertura de seguro agrícola. A gente vai poder ter coberturas de outros seguros do produto advindo da lavoura, mas não mais o seguro agrícola propriamente dito. Dito isso, bom, do que as seguradoras, quais são as informações que as seguradoras precisam para então contratar esse seguro? Dizer, olha, eu aceito esse risco. Ela tem que saber algumas informações, ela precisa receber informações para dizer qual é a probabilidade de ocorrência, qual é a severidade possível, o quanto está em risco, quais são os elementos necessários para ela estabelecer então a garantia. Pois bem, na subscrição, as seguradoras se alimentam de informações do IBGE com relação à produtividade do município e todos os elementos sobre isso. Ela se alimenta também do georreferenciamento, coordenadas e localização daquela área. Ela precisa saber qual será a área efetivamente cultivada, através de um croquis, é feito um desenho mesmo da área, com as coordenadas, para saber quais são as áreas que estão seguradas. Ela precisa saber características da área. Aqui nós temos um problema, porque via de regra as seguradoras não conseguem saber as características dessa área e não tem braço suficiente para ir a todas as lavouras para perceber e saber essas características. Ela vai perguntar o tipo de solo para o seu segurado proponente. Ela vai perguntar qual é a cultura, a variedade de sementes, qual foi o histórico de utilização dessa área, o que antes existia nessa área que agora vai ser cultivada. Existia já uma lavoura? Lavoura do que? Antes existia, era desenvolvido a pecuária nessa área? Ela vai fazer essas perguntas também. Perdas pelo processo biológico da planta, enfermidades e pragas, elas hoje são todas evitáveis pelo manejo correto da safra, então por isso que as seguradoras também, via de regra, não cobrem. Danos após a colheita, morreu a alface, né? Então nós não temos mais cobertura, não tem mais cobertura vigente. Seca em lavoura irrigada e desrespeito às normas técnicas, como por exemplo o zoneamento agrícola. Esses vão ser os principais motivos de exclusão de cobertura lá previstos na apólice. Eu boto 3 pontinhos lá embaixo, gente, porque vamos ser sinceros, a gente sabe que lá nos clausulados das seguradoras a gente tem vários outros motivos de exclusão de cobertura. Tem lá a regra, Ricardo, 13.2.3AXZ com asterisco, tá? Que não tem cobertura. Mas essas não são as principais. Eu brinco sempre, você sabe o que é raio ionizante? Sabe, André, o que é raio ionizante? Eu também não sei. Mas em todas as apólices de seguro nós temos exclusão de cobertura para raio, desafio
que o mercado tem também, de depois comprovar quem informou, como informou e quem assinou aquela proposta. O tipo de solo, como eu bem disse para vocês, é perguntado, o histórico da área e o tipo de sementes. As polêmicas a gente deixa para depois, né, cara? Especialmente sobre essas informações trazidas na proposta. Mais um elemento relevante, e aqui eu separo em 3 pontos, né? O ponto pré-contratual, que é a proposta, que traz as informações necessárias para que a seguradora aceite ou não aceite o risco e diga o preço pelo qual ela vai aceitar. Num segundo momento, nós temos durante a vigência, durante a vida da planta, obrigações do segurado no sentido de evitar o risco. Porque quando a gente fala que o segurado faz seguro para garantir o seu patrimônio, no caso a sua lavoura, a gente tem que entender que ele não quer que aconteça nada contra a sua lavoura. Ele quer terminar o seu plantio, fazer uma bela de uma colheita e dizer, paguei o seguro, mas não precisei utilizá-lo. Bom, então ele tem que cumprir determinadas regras para que não aconteça o risco. Então vejam, gente, tem uma obrigação de manejo adequado da safra e com relação a evitar o risco moral, né? Vamos imaginar, o produtor rural não pode, à medida que ele percebeu que houve um sinistro na sua lavoura, ele não pode simplesmente dizer, bom, agora eu não vou mais aplicar defensivo agrícola, agora eu não vou mais fazer manejo, eu não vou mais investir nessa lavoura se eu tive um sinistro. Não, ele tem que continuar investindo na sua lavoura para evitar que o dano seja ainda maior. E nós temos no final das contas, esse é o terceiro momento que eu trago para vocês, que é o momento do sinistro, né? Em que o segurado ele deve informar rapidamente a seguradora a ocorrência do sinistro, para que ela tenha tempo de ir até então a lavoura, agora sim no exame in loco, e poder fazer uma regulação que vai chegar à conclusão de o que aconteceu, foi granizo, foi geada, foi chuva excessiva, foi tromba d'água, o que foi vendaval, o que aconteceu e também, no final das contas, quantificar qual foi o prejuízo observado. Lembrando, nós estamos falando de um ser vivo que deixa marcas, mas quanto mais tempo passa, menos marcas ele vai deixar para se saber exatamente o que aconteceu. Aí depois a gente entra nos elementos polêmicos ou não tão polêmicos, que me parece a gente pode depois tratar com o Ricardo com relação ao zoneamento agrícola de risco climático, que é uma obrigatoriedade do contrato e inclusive das apólices subvencionadas. Então, se o produtor rural se aproveitou de subvenção de pagamento do prêmio, ele se compromete junto ao governo federal também de observar o zoneamento agrícola de risco climático. Não é só com a seguradora que ele estabelece esse compromisso, ele estabelece também com o Ministério da Agricultura. A gente fala do histórico da área, que é um elemento que também tem causado conflito. Alguns produtores rurais não compreendem a necessidade dessa informação e outras seguradoras, por vezes, não perguntam para o segurado qual era a utilização da área anteriormente, e isso é um problema, porque como é que o segurado vai adivinhar que isso é importante ou não para a seguradora na subscrição do risco? Nós temos a questão do tipo de solo, no mesmo sentido, e nós temos a questão da certificação de sementes. E trouxe aqui para vocês, por fim, uma foto de uma regulação de sinistros, para contextualizar para vocês como se dá essa regulação. Aqui nessa foto nós temos claramente o plantio no pó. O que é o plantio no pó? A seca é um fenômeno climático que ele não é pontual, né? Ele não tem um dia que acontece a seca. A seca ela tem um período, ela começa, ela se estende e ela vai produzindo um ambiente não propício à germinação e desenvolvimento de uma lavoura. O produtor rural, no momento de seca, ele não deve plantar. Ele não deve plantar. É só me dizer, Juliano, mas é que ele comprou semente, tudo bem, mas ele não deve plantar, porque ele não vai conseguir colher. Se ele planta nesse momento de seca, a seguradora vai dizer, não, eu não quero esse risco desta forma, eu não quero garantir, porque tu não vais ter lavoura. Então tu está fazendo um seguro de carro batido, que a gente brinca fazendo analogia com o seguro de automóvel. E como é que se verifica isso depois na regulação de sinistro? Não sei se dá para vocês enxergarem uma trena
que passa no meio dessa pseudo-lavoura, não tem uma lavoura aqui, e que faz análise de metro linear, o estande de plantas por metro linear, que vai dizer, então, quantas plantas por metro linear tem nessa lavoura e vai chegar à conclusão que esses espaços entre as plantas foi justamente a falta de água, a falta de condição hídrica do solo. Algumas vão conseguir puxar água, outras não vão conseguir e elas não vão germinar. E aí tu consegue constatar isso através de uma regulação de cimento. Perdoem a pressa na explanação, fico à disposição de vocês na sequência para perguntas. E Giovanni, vou te mandar a apresentação que eu vi que estava tirando foto. Eu te mando a apresentação. Faço questão de... pode ir. Ah, pode ir.